A paz do Senhor, amados irmãos e irmãs. Eu sou a pastora Marlu Siqueira e quero deixar uma palavra para a meditação de vocês esta noite. O texto de hoje encontra-se em 2º livro dos Reis, capítulo 5, a partir do verso 11, que diz assim: Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria. Não são os rios Abná e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia livrar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Nós vamos observar que ele imagina que por ser alguém muito conhecido, comandante do exército, rei da Síria, era muito respeitado, honrado, afamado e tinha muito dinheiro. Na sua casa havia uma menina que estava exilada. É exatamente essa menina que vai olhar para a mulher de Naamã e vai dizer: minha senhora, se o meu senhor conhecesse o profeta que há na Samaria, ele o curaria dessa lepra. Primeira coisa que nós vamos observar é que ele vai ter que ouvir alguém que não é do mesmo nível. Ele vai ter que dar ouvidos a um conselho de uma menina que não tem muita idade, de alguém que não tem muita eloquência e nem está no meio lá aonde ele está. Porque Deus vai usar alguém que não está perto. Não vai usar alguém que ele imagina, vai usar exatamente os improváveis. E aquela menina é um improvável. É uma menina que está na mesma casa, mas não está próxima dele em níveis sociais. A Bíblia vai declarar que aquele homem, mesmo daquela forma, essa primeira quebra de orgulho há na vida dele. Ele vai exatamente seguir o conselho da menina e vai partir, vai falar com o rei e vai partir. Só que ele imagina que ao encontrar com esse profeta, o profeta sabendo quem ele é, vai recebê-lo com honras, irá sair da sua casa, impor-lhe as mãos sobre ele e ele ficaria curado. E não foi isso que Eliseu fez. Eliseu, um homem de Deus, soube, né, de tudo isso. O rei estava desesperado, o rei de Israel, e Eliseu vai dizer: não te preocupas, se preocupe não, manda ele vir até mim. Ele vai saber que há profeta em Israel. O nosso Deus é um Deus que trabalha muito diferente do homem. Muitas vezes nós dizemos assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu passo, o Senhor me entende, o Senhor me conhece, eu vou permanecer agindo dessa forma. Deus está dizendo nessa noite: filha, eu tenho algo muito melhor para você, mas antes de tudo você vai descer. Olha só, ele quebra o orgulho dele quando ele ouve a menina e ele tem que sair. Depois ele vai buscar um profeta em uma cidade que na verdade não era uma cidade querida nem amada. Era uma cidade de um Deus único, verdadeiro, diferente daqueles que ele estava acostumado a cultuar. Ao chegar lá, ele se indigna porque o profeta Eliseu não recebe com honras, não vai nem sequer atendê-lo. Ele apenas manda um recado, enviou o mensageiro para dizer que ele lavasse-se 7 vezes no Rio Jordão e sua pele seria purificada. Era algo aparentemente muito simples, porém o Rio Jordão é conhecido como um rio muito sujo. Então, sabe o que Deus está dizendo? Muitas vezes ele permite, não é que seja a vontade dele, mas ele permite que o homem, pelas suas próprias falhas, pelos seus próprios erros, chegue no fundo do poço, chegue no nível pior, para que o seu orgulho seja quebrado e ele compreenda o que é depender de Deus, adorar ao único Deus e saber que Deus, ele lhe conhece, ele lhe amou primeiro, mas ele não quer que você viva dessa forma. O pecado, ele deseja que seja extinto de você, ele deseja que nós vivamos uma vida de santidade. E aí, quando eu olho para isso, eu vejo um Naamã furioso, porque ele está acostumado a ser bajulado, ele está acostumado a ser bem tratado e a ter tudo à sua disposição. Mas o profeta de Deus não se vende, o profeta de Deus não diz palavras por muitas vezes agradáveis, sabe por quê? Porque o profeta vem para dar o decreto que Deus mandou. E nessa noite é noite de decreto. Deus está dizendo: você chegou a esse nível, mas minha filha, meu filho, eu te amo e eu estou dizendo para você, tem cura para a sua lepra. Eu não sei qual é a sua lepra hoje. A lepra tem um significado muito extensivo nos dias atuais. Pode ser a tua dificuldade, pode ser o pecado que no momento você está cometendo, pode ser o fundo do poço que você chegou, a situação adversa, mas o Senhor quer nos libertar. E aí eu observo que alguém muito sábio vai dar um recado para Naamã. Naamã, olha, se porventura alguém te pedisse algo demasiadamente difícil para fazer, tu não farias? Ele desafia, porque sabe que comandante fez coisas terríveis para defender o povo no exército. E aí, será que lavar-se no rio é algo demasiadamente difícil para que tu fiques purificado e curado? E assim aquela fúria daquele homem diminui, ele desce e começa a mergulhar. E quando ele mergulha na 7ª vez, conforme o homem de Deus falou, foi purificado.
E aí sua pele voltou e tornou-se como a de uma criança. Naamã volta com sua comitiva, muito feliz já, porque viu o cumprimento de Deus, ele reconhece que não há Deus, não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, e deseja dar presentes ao servo de Deus. Naquele momento, você vai ver que Eliseu aceita aquela sunamita abrigar-lhe, aceita fazer-lhe um quarto, ele comer. Mas por que ele não aceita os presentes de Naamã? Porque Naamã precisava aprender a depender de Deus e a não ter nada comprado, a saber que as bênçãos de Deus não são compradas de forma alguma. E era necessário isso devido ao seu coração, que era um coração orgulhoso e que achava que estava por cima e na verdade não estava. Então, no momento que Eliseu aceitasse aqueles presentes, ele ia dizer que o recompensou, que comprou muitas vezes lá na frente a vitória dele ou a bênção, ele iria se orgulhar, mas ele não teve do que se orgulhar naquele momento, porque o servo de Deus não aceitou. E quando o seu moço Geazi aceita, ele pega a lepra para ele e para toda a sua família. Sabe o que Deus está dizendo? Tem coisas que ele vai dar não, tem coisas que ele vai dizer que não é. E você talvez queira dizer que é para agradar, mas essa noite Deus está dizendo, cuidado com a lepra, cuidado para não ser como Geazi, onde o profeta diz que não é, para aceitar, e Geazi diz que é, porque desejou, cobiçou, olhou e achou que era bom. Deus está falando com você, então receba essa palavra, que hoje nós sejamos curados das nossas lepras que querem nos distanciar da presença de Deus.